Sejam bem-vindos ao nosso canal Teólogo na Net e continuamos no nosso quadro Respondendo Perguntas Bíblicas. Mande suas perguntas, mande as suas dúvidas a respeito da Palavra de Deus, que assim que possível nós postaremos aqui em um de nossos vídeos respondendo a sua pergunta. Hoje eu vou responder a pergunta do nosso irmão César Freitas. Ele congrega na Igreja Internacional da Graça de Deus, nos mandou essa pergunta. E o que o César gostaria de saber? E eu sempre digo que a pergunta do César pode ser também a sua pergunta, a sua dúvida. Com quem Caim se casou? Interessante, né? Quem foi a mulher de Caim? A Bíblia chega a dizer que, segundo a narrativa bíblica, nós percebemos que só existiam Adão, Eva, Caim e Abel. E isso até o capítulo de número 3. Só existia, segundo a narrativa bíblica, Adão, Eva, Caim e Abel. Como então que Caim ele se casou? Segundo nós podemos ler lá no capítulo de número eu até anotei aqui, capítulo número 4. É isso que nós vamos responder hoje no nosso Respondendo Perguntas Bíblicas. Vamos para a nossa chamada, mas antes disso, eu gostaria de fazer um convite especial para você se inscrever em nosso canal. Nos dê essa força para que esse vídeo possa crescer e a gente também consiga levar a palavra de Deus a muitas outras pessoas, porque é um bem muito grande levar a mensagem do Senhor, tá bom? Através dos estudos bíblicos, né? É um bem muito grande levar essa mensagem. Vamos então à nossa chamada e voltamos com a pergunta, respondendo a pergunta: com quem Caim se casou? Vamos lá. Caim se casou? Vamos primeiro fazer a leitura que fundamenta essa pergunta. Eu vou ler aqui com vocês. Se você estiver com a sua Bíblia, você acompanha comigo. Aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo 16. Gênesis 4, 16 é onde nós vamos fazer a fundamentação da pergunta do César, tá bom? César Freitas. Ele é da Igreja Internacional da Graça de Deus. Vamos lá, capítulo 4, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Verso 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então Caim, ele sai da presença do Senhor, depois que ele matou o Abel. Deus vai pedir contas ao Caim. E Caim, ele vai receber um sinal da parte de Deus para que ninguém o fira por conta do crime que ele cometeu. E ele sai da presença do Senhor. E a narrativa bíblica, se nós considerarmos a tradição, o Moisés, escrevendo aqui o livro de Gênesis, ele escreve isso, que o Caim ele se retirou da presença do Senhor, ele se casou, conforme é dito aqui no capítulo 17, com sua mulher. Quem é essa mulher? Como o César ficou em dúvida, quem é essa mulher? Se só existia Adão, Eva, Caim e Abel. Para responder, vamos ler agora o capítulo de número 5. A resposta está no capítulo 5, de quem é a mulher do Caim. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 3 e 4. Olha o que está escrito, vamos ler. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Verso 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Aqui temos a chave
da pergunta do César, que pode ser a sua também. O Adão, ele gerou filhos e filhas, segundo registra aqui, o capítulo 5, onde vai contar a genealogia do Sete, que é a geração que começou a buscar a presença de Deus. Mas provavelmente, agora nós falamos provavelmente, não podemos afirmar com toda certeza, bater o martelo, quando nós fazemos interpretações de textos chamados escuros, que faltam evidências, nós não podemos afirmar com toda razão, mas podemos supor. E aqui eu faço uma suposição que antes de acontecer o casamento do Caim com a sua mulher e ele fundar a terra de Nod, já existiam, Adão e Eva já tinham tido mais filhos, gerado outros filhos e com toda certeza filhas, como é narrado aqui no capítulo 5 do Gênesis, onde diz que Adão gerou filhos e filhas. Mas por que então o autor, o Moisés, não escreve lá no capítulo 3, que além de gerar o Caim, a Eva vai até falar que ela gerou um filho com o auxílio do Senhor, por que ele não fala filhos e filhas? Porque não era interessante. É nesse ponto que eu vou agora concluir a resposta ao nosso amado irmão César e a muitos que têm essa dúvida. Por que ele não escreveu? Porque não era interessante. Vamos ler, eu separei outra leitura, João, o Evangelho de João, vamos lá? Veja o que João escreveu no capítulo 25, versículo 21, capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, João escreve que Jesus fez muitos outros milagres, mas não foi necessário colocar tudo que Jesus fez, porque não ia conter. A mesma coisa é com o livro de Gênesis. Para o autor, e segundo a tradição, o Moisés, não era interessante detalhar o nome de todos os filhos e filhas que Adão e Eva tiveram. O importante, o foco do livro de Gênesis, é esses aspectos que eu vou ressaltar agora. O foco de Gênesis é declarar que Deus é o Criador do universo, explicar como surge o pecado e também mostrar as consequências do pecado. No capítulo 3 de Gênesis, o foco dele é mostrar as consequências do pecado de Adão e Eva, o que gera o pecado, o que gerou o pecado. Essa é a preocupação de Gênesis. Quando se narra uma história, o autor ele só vai citar, ele só vai declarar, ele só vai colocar no texto o que é interessante para ele contar a história dele. Então o Moisés ele não está preocupado em detalhar toda a geração do Adão e da Eva, mas provavelmente o Caim se casou com a própria irmã. Isso é uma aberração nos dias de hoje, mas não nos tempos de Gênesis. No Antigo Oriente, uma tribo, para manter o clã, esses descendentes da tribo só poderiam se casar com as próprias mulheres da tribo, que respectivamente seriam primas, mais próximas, irmãs, depois primas. No caso, o Abraão, a Sara era meia-irmã do Abraão. Então isso era normal naquela cultura. É lógico que Deus depois proibiu todo esse processo de casamento entre irmãos, entre primos. Isso foi proibido pelo Senhor. Mas essa é a resposta para a pergunta do César. O Caim se casou com a própria irmã, possivelmente, e fundou a cidade de Nod. Tá bom? Um grande abraço a todos. Essa foi a resposta à pergunta do César. Caso você tenha dúvidas, mande para nós, porque será um prazer responder você e a todos que tiverem essas dúvidas a respeito da palavra de Deus, tá bom? Não se esqueça, coloque aí a sua pergunta caso você tenha e se inscreva também no nosso canal. Ter você conosco, como membro dessa família de pesquisas bíblicas, é uma grande honra. Até a próxima pergunta, um grande abraço a todos.